Deus, temos que estar certo com Deus. E o nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, eu me lembro que no Recanto da Fé, uma escola dominical há bastante tempo, ele disse algo que isso ajuda bastante a todos nós. Ele relata sobre aquele período que ele estava enfrentando e que ele lamentava porque ele tinha nascido. E ele até faz ele conta melhor, né, a história dele mesmo. Aí, de repente, ele disse que Deus mostrou, né, essa multidão que Deus levantou através de seu ministério. Aí ele disse aquela frase memorável: valeu a pena eu ter nascido. Valeu a pena você ter nascido. Valeu a pena cada um de nós termos nascido. E com isso ele venceu aquela depressão, venceu tudo aquilo que era empecilho para que ele pudesse continuar. E ele até fez menção disso na escola dominical. Quer você dizer? Valeu a pena eu ter nascido. Vamos novamente? Valeu a pena nós termos nascido. E aqui estamos através da graça do Senhor Jesus Cristo. E através desta frase tão simples, isso cura depressão, ansiedade, isso tira o medo. Com isso você vence a dúvida e coisas mais, né? Até mesmo síndrome de tantas coisas que hoje existem. Mas Deus nos deu a oportunidade de nós termos nascido e estamos aqui cumprindo com o propósito das nossas vidas, que Ele mesmo descreveu para cada um de nós. Então, se para estar certo com Deus, para que nós estejamos certos de Deus, nós temos que estar certo com Deus. E o profeta nos conta na mensagem Esteja Certo de Deus, no parágrafo 31, sobre a experiência daquela viúva que estava naquela condição ali, com aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite ali na botija, e aquele pouco de farinha na panela. E o profeta nos diz que aquela mulher, ela tinha o mesmo calibre de fé que Elias tinha. O profeta diz: esta mulher deve haver sido do mesmo calibre de fé. Olha só, hein? Esta mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias. Porque geralmente suas ações provam o que você é. Estamos fazendo, isso não o deterá, porque estava profetizado que assim seria. Porém, Deus está chamando a sua igreja. Então, para que você pudesse estar aqui nesta noite ouvindo o que você está ouvindo e crendo no que você crê, você tem o mesmo calibre de fé que o mensageiro, o profeta desta hora tem no presente, porque a mensagem manifestou aquilo que ele cria e tem manifestado. As nossas ações provam o calibre de fé que nós temos. E esta mulher, diz o profeta, que ela tinha o mesmo calibre de Elias, e não seria diferente com cada era, com cada tempo que nós estamos vivendo, não seria diferente hoje, no tempo presente. Se Deus te escolheu, porque você tem o mesmo calibre de fé deste mensageiro profeta. Então é hora de você usufruir disso nesta noite. Vamos acionar esta fé, vamos vivificar esta fé, dizendo para Deus: Senhor, aumente a minha fé, me ajude a receber aquilo que eu vim buscar nesta noite. E o profeta nos diz, continuando, a sequência de parágrafos: aquela terra estava ardendo,
E sem dúvidas, esta mulher estava sendo, e sem dúvidas, esta pequena mulher, sendo daquele calibre, o que mais me chamou a atenção é justamente essa palavrinha calibre, sendo um tipo de uma crente. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta. Você já pensou nisso? Você foi escolhido para acolher este profeta na sua casa, no seu coração. Se hoje nós estamos aqui, porque nós temos acolhido este profeta em nossas almas, nós temos crido com tudo que há em nós nesta mensagem. Este calibre de fé, diz o profeta, pois podemos ver que Deus não haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus. Pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna ou que não tivesse o mesmo calibre. Ele não enviaria esta mensagem se nós não fôssemos do mesmo calibre do profeta. E o profeta nos diz assim: não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho, os corvos os alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Com alguma natureza de Elias. A natureza de Elias está enquadrada ali, na estatura de um varão perfeito. Aquelas virtudes te pertencem. Cada uma delas. E olha o degrau que nós estamos nesta era, neste tempo. Isso significa que nós temos passado por cada uma destas virtudes. Nós estamos na virtude ali em cima, no amor fraternal. É sinal que para que nós chegássemos lá, nós tínhamos que chegar a ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E o profeta nos diz que certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Ela era mulher viúva e todos nós sabemos o que uma mulher viúva, havia passado. Seu marido morto, e tendo que manter a um menino. E nas terras lá, ela dependia de suas colheitas. E nós sabemos o que estava acontecendo ali naqueles dias. Elias havia dito a palavra que durante 3 anos e meio não haveria chuva, e nem orvalho. Eles não tinham projeto como nós temos hoje, de proteger as plantas. Eles dependiam de suas colheitas, e por causa da iniquidade das pessoas, a sua decadência moral fez com que houvesse uma seca na terra, e se encontrava morrendo de fome. Então encontramos que não há dúvida que ela orava todas as noites, noites após noite. À medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela, tudo que ela tinha era somente um punhado na mão, a morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta, pois lá não havia outra maneira de conseguir mais. Isso aqui antes da chegada do profeta. Antes que o profeta chegasse à porta da casa daquela viúva. Essa era a condição dela. Ela viria morrer de fome.
mas Deus, através da sua graça, a escolheu. Porque Deus viu nela o mesmo caráter que Ele viu no profeta. E ela podia sim acolhê-lo. Aí o profeta fala: por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Ou seja, os recursos humanos haviam acabado. Isso poderia ser aplicado de várias maneiras. No entanto, o profeta estava sendo dirigido para a casa daquela viúva por Deus. E o azeite estava sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente, somente aquela quantia de azeite. E aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Observe isso. Às vezes, o diabo te desanima, até mesmo da vida. Chega uma depressão a tal ponto em que você perde o gosto de viver, perde a razão de viver, por causa da opressão, da circunstância, dos problemas que vão te cercando, situações vão surgindo. Assim estava essa mulher, ela estava sendo cercada pela morte, pelos problemas. Já havia perdido o marido, a colheita estava completamente perdida por causa da seca, o filhinho dela morrendo. Mas, como disse o profeta, ela orava todas as noites, noites após noites. E o azeite havia também, como diz o profeta, somente aquela quantia de azeite, aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. Que coisa! Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. Aí nós lembramos daquilo, para estar certo de Deus, temos que estar certos com Deus. E ela sabia que ela estava certa com Deus. Independentemente de qualquer fase que nós estejamos vivendo, mesmo que nós estejamos errados, quando nós reconhecemos os nossos erros diante de Deus, você está certo com Deus. Porque você não é egoísta, egocêntrico, você não é uma pessoa de natureza dura, que não sabe reconhecer os seus próprios erros, os seus pecados. Muito pelo contrário, você reconhece os seus erros, você conhece os seus pecados, como disse Davi. Independentemente da fase, você age como cristão. Você sabe o que você precisa acertar, você sabe o que você precisa consertar. Você não é orgulhoso, que tenta cauterizar a sua mente dizendo: eu estou certo, e eu não mudo de opinião, eu penso assim, eu sou assim. E Deus, através da sua misericórdia, sua graça, vem e trabalha com você, rompe estas barreiras, e lá no seu âmago, no seu íntimo, na sua alma, você sabe que você precisa acertar. Você sabe que você precisa consertar as coisas. E quando você reconhece isso, Deus pode trabalhar com você. Então aquela mulher deve ter sido sincera, como disse o profeta, em sua oração, de reconhecer, sem culpar a ninguém, sem responsabilizar ninguém,
pela fase presente que você se encontra, você reconhece, como diz o profeta na mensagem perdão, eu sou culpado, eu sou culpado, eu reconheço os meus erros. Isso é manifestado também através do sacerdócio, do ofício. Quando o ofício entra em cena, quando a pessoa manifesta aquilo, o sacerdócio entra a favor daquela pessoa, porque fica fácil de lidar com aquela pessoa, porque ela já chegou ao ponto principal, ela reconhece, ela sabe no que ela precisa melhorar, no que ela precisa mudar, né? Mas ela foi sincera na oração, na atitude. Espere que isto suceda em sua casa e verá sua oração. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são nesta manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Eu creio que possivelmente sucedeu desta maneira. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudessem sobreviver. Às vezes você chegou a um ponto, né, de ter passado pela cirurgia, ter feito a remoção daquele tumor ou algo do tipo, e ainda tem que enfrentar radioterapia, quimioterapia e coisas mais. Mas ainda assim você tem um recurso.